Paz do Senhor para você, meu querido, amado irmão, minha amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães, passando para poder refletir na palavra do Senhor com você. Hoje eu quero trazer para você uma palavra que está assim, entrando no meu coração, sobre prosperando em terra estranha. Como prosperar numa terra estranha? A Bíblia tem relatos sobre pessoas, filhos de Deus, que prosperaram em terra estranha. Vemos exemplos assim como José lá no Egito, Daniel na Babilônia, casos que foram abençoados mesmo estando em terras estranhas ou terras estrangeiras. Estar em uma terra estrangeira ou uma terra estranha diz respeito da incerteza diante do futuro e que gera tensão e medo do que pode vir. Nesse contexto de caos, porém, Deus se revela aos seus filhos e mostra que o seu poder transcende as limitações humanas e as incertezas terrenas. Hoje estamos vivendo em incertezas. Nós chegamos a um patamar do mundo que, mesmo nós morando no nosso país, cada um morando no seu país, aqueles que moram nos Estados Unidos, que são americanos, também vivem incertezas. Nós no Brasil estamos vivendo incertezas. Imagine a Ucrânia, né? Quantas incertezas, a própria União Soviética, lá a Rússia. Quantas incertezas estão vivendo? Então nós estamos vivendo em um mundo de incerteza. Mas como eu disse anteriormente, nos exemplos que eu dei na introdução, pode-se observar o padrão de que em todos os casos estar na terra desconhecida ou estar vivendo em incerteza, para aqueles que são homens de Deus, mulheres de Deus, Deus ali os favoreceu. Porque certos ambientes são naturalmente favoráveis para o sucesso e o bem-estar de esse povo que é povo de Deus. No caso de José e Daniel, por exemplo, estar na casa do pai e estar em Jerusalém, respectivamente, era ambiente de conforto e sossego, propício para se viver bem e prosperar na vida. Quando esses jovens são tirados da sua terra, são tirados da sua casa, e que lhes sobrevinha era o quê? Um período de medo. O que vinha sobre eles era um período de medo. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Daniel foi levado, para ser escravo na Babilônia. A insegurança em relação ao futuro era grande. Mas diante de tamanha insegurança, o normal é que o passo inicial seja recuar e querer fugir do desafio imposto. Todavia, Deus os capacitou com fé e os fizeram avançar para enfrentar aquela situação, por mais difícil que fosse, por mais difícil e dores que tivesse que passar. Ao invés de simplesmente lamentar e fugir, quando eles partem de sua terra natal com fé, Deus decide demonstrar compaixão e misericórdia e os fazem prosperar mesmo em terra desconhecida. No texto de Daniel, por exemplo, o livro é enfático em mostrar que, com o passar do tempo, graças ao espírito de excelência que havia em Daniel, ele prosperava cada vez mais. Entenda que Deus os abençoa em graça, não de maneira desordenada, como a terra, muitas vezes quer fazer com que nós ficamos em maneira desordenada, ou como uma obrigação para Ele. Contudo, Deus abençoa eles, porque Deus vê eles como um servo que Ele vai ensinar.
Deus está ensinando que o seu poder está acima de todas as circunstâncias, e nos guiando para acreditarmos nele, mesmo quando tudo parece que o caos ali e parece estar tudo perdido. Nós temos que confiar em Deus, mesmo lá em lugares desconhecidos. Em nossa vida nós somos postos diante do desconhecido, diante de desconhecido em inúmeros momentos. E tememos o que será de nós quando somos tirados de nossa zona de conforto. Perdemos a confiança de que Deus está conosco. Todavia a Bíblia nos convida a confiarmos em Deus, mesmo diante do desconhecido. Quando formos tirados da nossa zona de conforto, desse modo, desenvolveremos em nós uma fé intensa, que busca confiar em Deus, mesmo em todo o resto dizendo o contrário. Mesmo que tudo venha dizer ao contrário, nós decidimos confiar em Deus. Ao tomar tal atitude, estamos nos submetendo a Deus e confiando que, independentemente do que houver, o Senhor estabelecerá a sua bondade mediante a força do seu poder. Em certos momentos, Deus irá nos provar por um longo período de tempo. Em outros, Deus irá nos proteger e nos abençoar logo de cara. Entretanto, não importando a sua decisão, o nosso coração estará descansado em Deus, descansado em Cristo Jesus, nele crendo que Ele ainda continua no controle de tudo e zelando pela nossa vida e a vida dos seus filhos. Que diante de uma terra estranha, diante de um desconhecido, diante de uma situação desconfortante, você possa pedir a Deus fé para confiar nele, assim como fizeram José e Daniel. Pois assim como eles tiveram fé e Deus mostrou seu poder, mesmo nas incertezas ou mesmo naquela situação de caos, o Senhor agirá de semelhante forma na sua vida, segundo a sua boa e perfeita e agradável vontade. Que Deus esteja com você aonde você estiver e que Deus nesse momento, Ele faça você confiar que Ele tirará você dessa situação qual você está vivendo. Forte abraço, fiquem com Deus, na paz do Senhor, me despeço por aqui. Como disse no início, sou o pastor Abel e estou aqui refletindo na palavra do Senhor com você.